E aí, galera, o YouTube resolveu trollar a gente, né? Então vou ter que fazer a aula daquele jeito. Gravada, né? A gente ia fazer ao vivo, como a gente sempre faz. Mas agora, infelizmente, travou e não tem outro jeito. A gente tem que fazer a aula gravada mesmo, mas não vai ter perda nenhuma. Vocês vão conseguir entender tudo da mesma forma. Perguntas vocês mandam no privado, tá? Não é longa a aula, é tranquila. Eu tô devendo, eu sei, a gente jogar Assassin's Creed em algum dos vídeos. Eu ia fazer hoje, mas você viu como ficou a live, tudo travando, então eu tô com medo de fazer a do jogo e travar tudo, tá? Talvez a gente tenta na próxima, porque a gente não vai terminar a Grécia hoje, a gente vai continuar vendo mais um pouquinho, tá? Bom, pessoal, nós vamos começar respondendo o nosso formulário, né? É esse. É esse aqui, ó. O nosso formulário da semana passada, nós vamos dar uma olhada nele e fazer a correção, como a gente sempre faz, né? Então, você tinha que preencher, tal, ok. A 1 perguntava assim: vários povos invadiram a Península Balcânica durante o século XII a.C., entre eles os dórios. Qual cidade eles fundaram e onde? Pessoal, essa aqui é facinha, né? Tava lá escrito, os dórios fundaram Esparta. Onde? Tem gente que escreveu na Grécia continental? Beleza. Teve gente que escreveu no Peloponeso? Mais certo ainda, né? Ninguém foi atrás de procurar, que é no Peloponeso, num lugar chamado Vale da Lacônia, tá? No Vale da Lacônia. Mas foi no Peloponeso que eles se estabeleceram e fundaram a cidade de Esparta. Então vamos lá. Os dórios fundaram a cidade de Esparta no Peloponeso. Teve alguém que pegou e escreveu que foi em Creta, sabe? Confundiu as coisas, né? Então não podemos confundir. Creta é uma ilha, Peloponeso tá lá na Península Balcânica. 2. Durante a aula vimos que houveram duas diásporas, onde os gregos que viviam na região da Grécia migraram para outras regiões. Qual a diferença entre as duas? Teve gente que colocou a diferença para onde o pessoal foi, né? Que em cada uma o povo foi para um lado diferente aí, né? Para fazer novas colônias, né? E etc, né? Então, bom, não tá errado, mas eu vou responder no sentido do porquê que aconteceram essas diásporas, tá? Então a gente pode colocar aqui, ó. A primeira diáspora aconteceu devido às invasões de outros povos na região da Grécia. Ponto. Já a segunda ocorreu por causa da falta de terras para cultivo. Então as pessoas iam em busca de novas terras. Pronto, gente. Então, opa, perdão, vocês perderam aí, né? Tá aí, tá escrito aí agora vocês podem ver. Então, gente, nós temos que ver que a primeira diáspora, ela tem um sentido de fugir da guerra e a segunda tem um sentido de fugir porque não tá tendo o que comer, né? Não tá tendo nada desse tipo. Então, infelizmente, é assim, né? Essa é a diferença. Teve gente que foi lá no Brainly, sabe? Gente, vocês têm que parar de ficar olhando o Brainly à toa. Vocês têm que olhar o Brainly quando eu ponho assim, pesquisa tal coisa, né? Tá tudo no slide, gente. Tudo muito fácil mesmo, né? Agora vai lá no Brain, pega, copia lá o negócio, aí fica ruim, né? Aí fica difícil, né? Porque o Brain tem uma resposta de uma pergunta que não é a mesma às vezes, né? É parecida, mas não é a mesma. Você vem com uma resposta que não é o que a pergunta tá pedindo. Então vamos continuar. 3. No período arcaico surgiram propriedades privadas e classes sociais distintas, evidenciando diferenças sociais e econômicas na Grécia. Sabendo disso, responda como era a economia e a sociedade da Grécia antes disso, no período homérico. Então, gente, a gente está falando aqui do período arcaico, né? Que é quando surge a polis, quando começam a surgir distinção social entre os gregos, né, que ali viviam, né? Então, como que era antes de acontecer isso, né? Então, vamos lá. Antes, no período homérico, os gregos se organizavam em genos, onde os bens eram coletivos, ou seja, pertenciam a todos que viviam em um mesmo geno. Opa, o mesmo não, o mesmo geno. Pronto. Pessoal,
Então, aqui era uma pergunta que você tinha que relembrar da aula anterior, né? Onde a gente falou dos gêneros, que eram agrupamentos familiares, que o chefe se chamava pater. Teve gente que pegou e escreveu tudo aquilo lá, mas tudo bem, não tem problema, tá? Mas a pergunta era só sobre os bens, né? Como era a economia, né? Então, os bens pertenciam a todos, tá? Então, 4. O que eram as polis gregas? Uma pergunta fácil e provavelmente a mais importante que está aqui, porque a gente tem que entender esse conceito de polis da Grécia, tá? Então, o que eram as polis gregas? As polis gregas eram as cidades-estado da Grécia Antiga. Gente, não precisa ficar floreando muito. É isso. A pergunta é direta. Não tá pedindo para você explicar como nada. Ela é bem direta. E assim como complemento da 4, o que significa acrópole e para que ela servia dentro da polis, tá? Então, acrópole significa cidade alta. E ela tinha função de defesa militar em caso de guerras. Pronto, gente. É simples também, né? A principal função era de defesa. A cidade estava sendo atacada, as pessoas fugiam para a Acrópole, porque é mais difícil um exército atacar uma coisa que está no topo do que uma coisa que está embaixo, né? Eles têm que subir até a Acrópole, tá? Então, essas eram as respostas, né? Para quem fez, tá aí. Eu acabei de travar o formulário, tá? Então, vocês... Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, tem que fazer pelo percurso formativo no caderno e me mandar foto. Isso vocês já estão arequíssimos de saber, né? Então, vamos lá para a nossa aula de hoje, pessoal. Hoje nós vamos falar de uma coisa que é muito importante também, que é o surgimento da democracia. Vocês sabiam que a democracia surgiu na Grécia? Mas e você sabe o que é democracia? Vai saber hoje, tá? Mas com certeza você já ouviu falar a democracia, processo democrático, o Brasil é um país democrático. Isso você já deve ter ouvido falar, pelo menos, mas talvez não teve, assim, o interesse de ir atrás e saber realmente o que é democracia, né? Tem uma coisa muito importante que tem tudo a ver com democracia e com o Brasil também, que ocorre a cada 2 anos no Brasil, que são as... Se fosse na sala, alguém ia falar eleições, né? Então, as eleições têm tudo a ver com a democracia e nós vamos ver por que, como surgiu a democracia, e nós vamos fazer umas comparações com o nosso Brasil, tá? Então, vamos relembrar, para fixar bem na cabeça. A Grécia fica na região da Península Balcânica, no continente europeu. Ela possui 5 períodos de divisão de sua história, que é o pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. Como a gente vai falar de democracia, nós vamos agora já falar do período clássico, tá, gente? No período arcaico surgem as polis, que são as cidades-estado gregas, isso a gente já sabe. E vários povos formaram um povo grego, que chamava a Grécia de Hélade e assim mesmo de Helenos. Como é relembrando, nada aqui é novidade, tá? Então vamos lá. Democracia, não tem nada a ver com demônio, tá? Demos, em grego é povo e kratia é poder, governo, não é o Kratos, tá? Não é o Kratos do jogo do God of War, tá? É kratia, ou kratia, cracia, né? Então, demos, povo, kratia, governo ou poder. Democracia, então, é o poder do povo, o governo do povo, o povo no poder. Que povo? Quem vive no lugar. Mas nem sempre é assim, tá? Aqui vai surgir o conceito de cidadão, de cidadania, certo? A democracia é o sistema de governo da maioria dos países atuais, pessoal, onde o povo participa das decisões políticas, elegendo representantes para os cargos de poder, né? O principal símbolo da democracia é o voto, onde as decisões da maioria são o que deve valer para o todo. Pessoal, então a cada 2 anos, quem tem mais de 18 anos no Brasil tem a obrigação, o voto é obrigatório, tá? De ir até um lugar que chama colégio eleitoral, né? Ele vai até o lugar. Normalmente as eleições ocorrem em escolas, né? Porque são ambientes grandes. As pessoas vão até lá para votar nos próximos representantes
nos próximos representantes, né? Enfim, nos próximos representantes políticos, né? No caso, esse ano tem eleição, gente. Todo ano par tem eleição, tá? 2020 é par, né? Porque 0 é par. Então, 2020 é par, então tem eleição. Eleição para quê? Para presidente? Não, gente, para presidente foi em 2018. Essa eleição são as eleições municipais. Vão ser votados prefeito e vereador, tá? Normalmente em outubro, só que essa foi para novembro por conta do período que a gente tá vivendo, nessa porcaria que a gente tá vivendo, que logo vai acabar, tá? Então, pessoal, o voto, ele é importantíssimo e ele é um dos maiores símbolos da democracia, desse poder do povo, porque votando nós vemos o que a maioria decide sobre alguma situação, tá? Por exemplo, lembram que a gente votou quando a gente estava lá na sala de aula ainda, né? Lembra? Já faz 84 anos, né? A gente estava junto e aí um dia eu cheguei e falei assim, ó, pessoal, nós vamos eleger o representante da sala, a gente fez uma votação e aí quem teve a maior parte dos votos venceu, né? Então, a democracia é isso, é o poder da maioria sendo levado em conta, tá? Aí, claro, né, gente, mas então a minoria nunca é ouvida? Não é assim, né? O sistema que a gente está falando aqui é uma coisa muito básica, tá? A democracia como voto, né? Como representação política. Mas, lógico, quando a gente pensa em minorias, por exemplo, assim, os negros, né? Mas são minorias porque são menos pessoas? Não, são minorias no caso deles terem menos privilégios do que o povo branco historicamente, né? Vocês sabem que os negros foram escravizados, por exemplo. Então, o representante que está lá, ele representa uma maioria. Mas ele tem que pensar também nas minorias, nas pessoas que estão ainda de fora dos círculos de poder, né? As mulheres têm muitos direitos a conquistar, os negros têm muitos direitos a conquistar, os indígenas, os homossexuais. Então, nós temos muita coisa que deve ser levada em conta, certo? Mas aqui nós estamos falando da Grécia, nós vamos falar rapidinho sobre a estrutura política da democracia brasileira. Então, vamos lá. E como que surgiu essa tal de democracia, né? Ela surgiu na cidade de Atenas. Anota aí, Atenas ainda é a capital da Grécia, tá? Então, Atenas é uma das cidades gregas mais importantes do período clássico. Ela, inclusive, vai entrar em conflito contra Esparta na chamada Guerra do Peloponeso, né? Porque as duas ficavam no Peloponeso e as duas lutaram um pouco aí pela hegemonia, certo? Por conseguir dominar as outras cidades, estado, tal, né? Para exercer sua influência. Mas esse é outro papo, tá? Mas quando a gente fala em período clássico grego, a gente fala de Atenas e Esparta. Mas em Atenas vão surgir muito mais coisas assim que vão ser levadas para frente, tá? A gente tem influência da Grécia, como por exemplo a democracia de Atenas até hoje, tá? Então ela surge em 510 a.C., quem que surge? A democracia, né? Quando Clístenes ele decide ampliar a participação política a todo cidadão ateniense. Opa, então agora todo mundo podia participar da política, era isso, professor? Não, nem todo mundo podia participar da política, era só quem era cidadão ateniense. Mas não é todo mundo que mora em Atenas é cidadão? Não, lá em Atenas era diferente. Quem era cidadão era somente homens e que tivessem nascido em Atenas, tá? Homens livres, por sinal. Então, o que a gente tem, que o cidadão ateniense era todo homem adulto, livre e nascido em Atenas. Só quem era essas três coisas poderia fazer parte das decisões políticas da cidade. Então, criança, mulher, escravo e os estrangeiros, que se chamavam metecos em Atenas, tá? Eles não podiam participar da democracia ativamente. Então, cidadão ateniense, homem livre, nascido em Atenas e adulto, tá? Se fosse mulher, você não era cidadão ateniense. Criança, não era cidadão. Escravo, piorou, menos ainda. Você veio de fora tentar a vida em Atenas, você nunca ia ser um cidadão ateniense, tá? E no Brasil, quem que pode participar da política ou da nossa democracia, né? Todo cidadão brasileiro, pessoal. Mas aqui, mulher também é cidadã brasileira, tá? Mulher também é um estrangeiro naturalizado, também é.
a criança, ela não pode votar, não pode se candidatar a um cargo político, né? Ela tem que fazer primeiro 18 anos, né? Mas ela é também considerada uma cidadã brasileira, porque ela nasceu no Brasil, ela vive no Brasil, ela tem direitos, tá? A cidadania brasileira é muito importante, né? Então, todo cidadão brasileiro pode participar das eleições, tanto como eleitor quanto como candidato. Não importa a cor, não importa a classe social, não importa o sexo, não importa a religião. Todo brasileiro é um cidadão brasileiro e pode participar da política. Todo mundo maior de 16 anos pode votar e a partir dos 18 deve votar obrigatoriamente aqui no Brasil, porque é lei que você tem que votar quando você fizer 18 anos. Tá? A gente tem outra diferença importante entre a democracia lá de Atenas e a democracia dos dias de hoje, tá? A democracia lá de Atenas a gente chamava de democracia direta, tá? Porque os cidadãos participavam ativamente da tomada de decisões políticas. Olha aí a foto da esquerda. Tá vendo aí, a foto não, o desenho, né? Aí da esquerda. Um monte de gente reunida, ouvindo ali, alguém tá falando alguma coisa lá em cima, né, do altar, né, tá ali em cima, provavelmente discursando, você vê ali no fundo algumas pessoas levantando a mão, né, provavelmente votando ou pedindo a palavra, né. Então, todo cidadão ateniense, ele participava ativamente da decisão política, né, então ia votar uma lei nova, por exemplo, em Atenas. Todos os cidadãos eram convocados para participar, né, e essas pessoas, elas votavam nisso ativamente. Hoje, eu não sou vereador, não sou deputado, não sou nada, tá? Eu posso entrar no Congresso, por exemplo, e votar numa lei? Não, eu não posso fazer isso, tá? Eu não posso, mas eu voto em quem pode, né? Eu posso votar num deputado, eu posso votar num vereador, e aí esse cara, ele vai representar, se ele for eleito, né? Ele vai representar o meu voto nele. Mas mesmo que eu não votei na pessoa que foi eleita, ela tá lá para me representar, porque ela tá representando todos os brasileiros, certo? Então, a democracia de hoje, ela não é direta, ela é representativa, porque depende dos representantes que são eleitos pelos cidadãos para tomar as decisões políticas. Você tem aí à direita políticos brasileiros eleitos através do voto dos cidadãos, participando de uma sessão na Câmara dos Deputados para tomada de decisões, tá? Ah, professor, são tudo ladrão. Não, a gente tem que tomar cuidado, tá, gente? Colocar todo mundo no mesmo saco, né? No mesmo balaio, né? Então, a política, né? O ser humano ele é corruptível e a política é um meio que as pessoas usam para enriquecer licitamente, etc, né? Bom, como que é a estrutura, como que era, né, a estrutura da democracia ateniense? Porque lá não tinha, assim, um lugar chamado Congresso, não tinha a Câmara dos Vereadores, era diferente, né, gente? Porque nós estamos falando aí de mais de 2000 anos atrás, né? Então a gente tinha a Bulé, que era um órgão legislativo, onde participavam 500 pessoas, e lá eles faziam o projeto de lei, então eles não aprovavam a lei, eles pensavam em alguma lei, alguma coisa que a cidade precisava, e aí eles escreviam esse projeto que ia para votação. E quem quer votar? Todo cidadão ateniense, ou seja, todo homem livre com mais de adulto e que tivesse nascido em Atenas ia votar nesse projeto de lei, certo? Então, onde era votado isso? Na Eclésia, que era uma assembleia aberta a todo cidadão ateniense com mais de 18 anos, com a função de aprovar esses projetos de lei, né? Eles também elegiam 10 estrategos que fazia parte do poder executivo, né, que iriam executar as leis, e eles também votavam em relação ao ostracismo. O que acontecia no ostracismo? Pessoas que eram consideradas uma ameaça à democracia podiam ser expulsos de Atenas, tá? Então a pessoa tá lá causando muito, ou se envolvendo em crimes e tal, e aí os cidadãos atenienses iam votar o destino dessa pessoa. Ele poderia ficar no ostracismo para sempre, ou por um ano, ou por 2, ou por 10, depende, tá? Então o ostracismo é isso, é quando eles votavam para retirar alguém da sociedade ateniense, tá? E a gente tem, por fim, a Elie, tá? Escreve Eliae, né?
que são tribunais formados por cidadãos escolhidos por sorteio. Eles julgavam crimes e conflitos. Então aí é o poder judiciário, né? São os juízes e tal, né? Que vão decidir o futuro das pessoas que viviam ali no... que tivessem cometido algum crime ou desrespeitado alguma lei, alguma coisa do tipo, né? Calma aí, pessoal, que a gente tem ainda os exercícios aqui. Eu vou abrir, tá? Já tá até aberto. Vamos ver. Atenção. Aí, ó. Vamos ver quais são as perguntas, tá? Então você vai colocar a sua série, o seu nome, o seu e-mail, né? E aí, a primeira, o que significa democracia? Fácil, 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 tá? 2. No período da democracia ateniense, todos podiam participar das decisões políticas? Explique. Então aqui tem a ver com a cidadania de Atenas, tá? 3. A democracia brasileira dos dias de hoje é igual à democracia de Atenas na Grécia Antiga? Explique. Então você vai explicar se a democracia brasileira ela é igualzinha à que tinha em Atenas antes. E aí você vai explicar, pensa naquele negócio de democracia direta e democracia representativa, hein? 4. O que era a eclésia? Então, o que era a eclésia, esse órgão, esse órgão da estrutura política de Atenas, né? Para que servia ela? E, por fim... Peraí. Será que agora... Peraí. Eita. Tá difícil de ver o resto aqui da pergunta. Deixa eu ver se eu ajeito aqui. Ixi, eu tô zoando tudo aqui. Peraí. Xiii, eu acho que eu... Aí, agora dá pra ver. Vou voltar ao normal aqui. Agora dá pra ver. 5. Qual era o nome da prática de expulsão de cidadãos considerados uma ameaça à democracia de Atenas? Então, como que chamava esse negócio de que expulsava os outros de Atenas, né? Então, esses são os exercícios. Lembrando, tem uma semana para fazer, né? Tá facinho, bem facinho de fazer, né? E aí eu coloquei, pessoal, a gente está comemorando aí o aniversário do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem tudo a ver com democracia, tá, pessoal? Tem tudo a ver com democracia. Então, o que eu coloquei aqui para vocês se lembrarem que as crianças hoje elas possuem direitos que foram conquistados durante a democracia. Esses direitos estão listados no Estatuto da Criança e do Adolescente, como o direito à infância, o direito ao ensino público, laico e de qualidade, o direito à saúde, direito à alimentação e outros, né? Antigamente, pessoal, a infância era muito diferente. Se você conversar com uma pessoa mais velha, ela vai te falar que ela começou a trabalhar com 8 anos de idade, teve que largar a escola muito cedo. Então, era muito diferente antigamente, né? E muitas vezes a pessoa diz que era muito ruim, né? Ter que largar a escola para trabalhar, né? Realmente não é uma coisa bacana, né? Então, menores de 16 anos não pode votar, mas as leis asseguram os direitos das crianças e garantem que elas tenham plenos direitos à vida e ao seu desenvolvimento de modo saudável. Claro que, infelizmente, pessoal, o que está na lei não é o que acontece na prática, né? Tem muita criança que não consegue ir na escola porque tem que trabalhar para ajudar em casa também, que está em situação de risco de alimentação, né? Então, a gente tem muitas distorções, né? Mas nós temos que sempre lutar para que todos tenham seus direitos garantidos e resguardados, né? E nós temos que e para isso a gente tem que ser cidadãos cada vez melhores a cada dia que passa, né? Por isso, gente, nós temos que aproveitar essa garantia do ensino, né, gente? A lei garante que você tenha uma vaga numa escola para que você possa estudar, né? Somente com estudo a gente consegue conhecer as diversas realidades que nos cercam e aí nós vamos ser cidadãos melhores, tá? Então, estuda, pessoal, estuda. Eu sei que tem hora que você não aguenta mais estudar, mas tem que estudar, tá? Bom, então a gente chegou ao final de uma aula, a gente aprendeu
o conceito de cidadão ateniense, o conceito de democracia e como ela surgiu, os conceitos de democracia direta e democracia representativa, nós vimos um pouco dos direitos da criança e do adolescente brasileiro, e a gente viu sobre a estrutura política da democracia ateniense. Os vídeos não, a gente tá escrito errado, os vídeos não. Os exercícios estão na descrição do vídeo, você, por favor, faz no prazo e coloca o e-mail válido. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, me chama aí no WhatsApp, a gente conversa, tá bom? Faz, pessoal, vamos fazer o exercício, tá facinho, eu coloco um pouquinho de coisa aí pra vocês fazerem, tá? Qualquer coisa me chama, beleza? Um abraço pra vocês e até a próxima. Falou!